Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Vamos tentar conduzir você para uma dosezinha de Red Pill para ver se você consegue enxergar de uma vez aquilo que você acha que você tinha visto durante essa pandemia. Vamos começar essa dose de Red Pill falando dos maiores fundos de investimento do mundo. Aqui no IPE eles listam 500, mas a gente vai ficar com os 10 principais, que são esses aqui, ó. Para você poder ler essa lista, e ela é muito importante, para você entender ela melhor, eu coloquei aqui todas elas descritas. O primeiro maior fundo de investimento do mundo é o BlackRock. O segundo, Vanguard. Terceiro, Fidelity. Quarto, State Street Global Advisors, que a gente vai ver ele abreviado como SSGA ao longo dessa apresentação. É a mesma coisa. O quinto, que é o Capital Group. O sexto, JP Morgan. O sétimo, que é o PIMCO. O oitavo, que é o Banco de Nova York Mellon Investment, BNY. O nono fundo é o Amundi. E o 10º maior fundo de investimento é o Goldman Sachs. O BlackRock, que é o maior dos maiores, ele gerencia nada menos que 9,5 trilhões de dólares. Eu coloquei até esse gráfico aqui embaixo para você poder entender. 9,5 trilhões de dólares é quase 7 vezes mais que o Produto Interno Bruto do Brasil. O PIB do Brasil em 2020 foi 1,4. O BlackRock, ele gerencia 9,5. Eles têm dinheiro pra caramba. E quem são os donos do BlackRock? Isso é uma coisa que você vai ver ao longo dessa apresentação, que esses grupos, eles possuem braços e ramificações dentro deles mesmos. É como se fosse um grande clube. Então, o BlackRock ele possui entre os donos dele o Vanguard, o Capital, o Fidelity, o Geode, que na verdade o Geode nada mais é que um braço do grupo Fidelity. O segundo grupo, o Vanguard Asset Management, ele gerencia 7,1 trilhões de dólares. Novamente, lembra que o produto interno brasileiro em 2020 foi de 1,445, Então, é mais ou menos aí 5 vezes mais dinheiro dentro do Vanguard do que existe no Brasil todo ano. E quem são os grupos que gerenciam o Vanguard? Quem são os donos dele? Novamente, a gente tem aqui BlackRock, o próprio Vanguard, ele tem um braço dele que é dono dele mesmo, o SSGA, e lembra, o Street Global, ele também pertence também a braços do BlackRock e do Vanguard. O Invesco nada mais é que um braço do grupo BlackRock. Então, o BlackRock ele tem dentre os donos dele o Vanguard, e o Vanguard tem dentre os donos dele o próprio BlackRock. Terceiro maior grupo de investimentos do mundo, Fidelity Investments. Eles gerenciam 4,9 trilhões de dólares. Eles têm no banco, para poder mexer para lá e para cá, 3 vezes mais que o PIB do Brasil, que é de 1,4. Quem são os donos do Fidelity? Esse grupo ele foi fundado em 1930 por um cara chamado Edward Crosby Johnson II. Atualmente quem controla o grupo é a neta dele, a Abigail Johnson, em nome da família e de outros membros do board, da mesa diretora. A senhorita Abigail tem uma fortunazinha pessoal de nada menos que 22,6 bilhões de dólares. O quarto maior fundo de investimento do mundo é o State Street Global Advisors. Lembra que eu falei com vocês? SSGA. Esse fundo tem 3,5 trilhões de dólares. De novo, é quase 2 a 3 vezes mais. É mais de 2 vezes, quase 3 vezes mais que o Brasil tem de PIB por ano. Não dá para negar que esses caras têm muito dinheiro. E quem são os donos do SSGA? De novo, o Vanguard, o próprio SSGA, o BlackRock, o T. Rowe Price Associates, e você vai olhar lá, os principais acionistas do T. Rowe são Vanguard, BlackRock e o próprio SSGA. Fidelity, JP Morgan, que é um dos maiores fundos de investimentos do mundo, e o Geode, que também é um braço do grupo Fidelity, como eu já tinha falado com vocês. Eles formam um clube, guarda isso sempre em mente. Esses fundos eles formam um clube e eles trocam dinheiro e investimentos entre si. O quinto maior fundo de investimento é o Capital Group, que tem aí, saiu aqui errado, né? É dólar aqui, 2,6 trilhões de dólares. Novamente, é quase que o dobro do que o Brasil possui de PIB em 2020. O que nós produzimos, 1,4 trilhões em 2020,
o Capital Group tem no banquinho deles lá para poder mexer para cá para lá 2 vezes mais que o nosso PIB. E quem são os donos do Capital Group? De novo, o Vanguard Group e alguns grupos que você vai ver que aparecem mais para o final, você vai perceber isso novamente. Existem alguns grupos e fundos de investimento como o Dimensional Fund Advisors. Pensa só, isso aqui é um fundo que é um dos donos do 5º maior fundo de investimento do mundo. E o Dimensional, ele foi fundado, entre outras pessoas, por David Booth em 1981. Ele mesmo gerencia isso desde então e ele tem uma fortuna de 5 bilhões de dólares, mas você não consegue saber muita coisa sobre ele. Pensa, dentro do 5º maior grupo de investimento do mundo, a gente tem pessoas que você nunca ouviu falar na vida. O Off Asset Management é uma coisa bem interessante que você também vai ver em outros slides, a gente vai comentar isso mais para frente. Alguns desses fundos de investimento são holdings que você não consegue saber quem são os donos. Eles falam que os fundos de investimento deles são especialmente discretos e privados, então você não consegue saber exatamente quem é o dono disso aqui. No final das contas, não vai fazer muita diferença para o propósito do que eu quero te ensinar. O 6º maior fundo de investimento do mundo é o JP Morgan, tem 3,6 trilhões de dólares, varia um pouquinho, uma hora ou outra isso aqui, mas de qualquer forma eles têm em torno de 2 a 3 vezes mais que o PIB brasileiro. Quem são os donos do JP Morgan? Capital, que é um dos fundos maiores que tem no mundo, BlackRock, o SSGA, o Vanguard, o Geode, que é um braço do Grupo Fidelity, e o próprio Grupo Fidelity aqui na lascada explicitamente. 7º maior grupo de investimento do mundo, PIMCO, gerencia em torno de 2,2 trilhões de dólares. Lembra, nosso PIB é 1,4, esses caras todos têm mais dinheiro no banco do que a gente tem de PIB no ano no Brasil. Quem são os donos do PIMCO? O PIMCO pertence ao grupo Allianz. Novamente, quem são os donos do grupo Allianz? Você vai ver aqui Vanguard, BlackRock, Fidelity e, curiosamente, o Norges Bank Investment Management, que é uma estatal que gerencia o Fundo Nacional de Aposentadorias da Noruega. O Estado da Noruega, apesar dos caras pagarem de bonitinho aí, somos contra a baleia e por aí, né? Somos contra a devastação dos oceanos, somos a favor da preservação das baleias, tudo bem. Só que o Estado Nacional da Noruega possui fundos de investimento a partir de bancos nacionais que fazem parte desses grupos aqui, que são os mega investidores do mundo. Então, de bonzinho, esse pessoal tem nada. O 8º maior fundo de investimento do mundo é o BNY, o Banco de Nova York, Mellon Investment Management, 2,2 trilhões de dólares no banco, mais do que o nosso PIB, novamente. Quem são os donos do BNY? Vanguard, SSGA, BlackRock, Fidelity, a mesma galera de sempre. 9º maior fundo de investimento do mundo, Amundi, 2 trilhões de dólares, mais de 2 vezes o PIB do Brasil. Eles têm no banco isso. Quem que controla o Amundi? A Crédit Agricole SA. Tá? E quem controla a Crédit Agricole SA? Fisher Asset Management LLC. É um fundo de investimento australiano super discreto, super privado. Você não sabe quem é que controla o Fisher. Outro fundo que controla a Crédit, que controla a Amundi, é o Thomas White International, que é uma empresa de investimentos fundada em 92 por um cara chamado Thomas S. White Jr., de quem você também nunca ouviu falar e que ninguém sabe muita coisa sobre ele. Tem a Silvercast Asset, que é aqui, ó, um dos maiores donos da Crédit Agricole, que por sua vez é dono da Amundi. Quem é o dono da Silvercast? Os principais acionistas? Capital e Vanguard. A gente tem esse aqui, ó, Cap Financial Partners, é um dos donos da Amundi. Quem é o dono da Cap Financial? Foi fundar uma empresa fundada por um cara chamado J. Fielding Miller, que mais ou menos como o Sr. Thomas White e o Sr. David Booth, você nunca ouviu falar e cuja fortuna pessoal exata é desconhecida. Finalmente, a gente tem o 10º maior grupo de investimento do mundo, a Goldman Sachs. Eles gerenciam, perto dos outros, parece pouco, né? Gerenciam 735 bilhões de dólares. Dos 10 maiores fundos, a Goldman Sachs é o único fundo que gerencia um ativo menor que o PIB brasileiro. Quem são os donos da Goldman Sachs? Novamente, Vanguard, SSGA, BlackRock, Fidelity, Geode, que é um braço da Fidelity, Dodge Cox e por aí vai.
é o clube. Tudo bem, esse clube tem bastante dinheiro, mas exatamente o que eles controlam? E agora eu quero te mostrar isso. Vamos pegar, segundo a lista da Fortune, que lista 500 maiores empresas do mundo, vamos pegar só as 10 maiores, por enquanto. Eu não preciso que você saiba exatamente o que cada empresa dessa mexe, mas é interessante você ver, nós estamos falando aqui das 10 maiores empresas do mundo. Walmart, Amazon, Apple, CVS Health, United Health Group, Berkshire Hathaway, McKesson, American Social Bergen, Alphabet e ExxonMobil. São as 10 maiores empresas do mundo, segundo a Fortune 500. Quem exatamente tem direito a voto nessas empresas? E aí eu quero que você fique bem atento que se você tiver, por exemplo, 1% de ações da Walmart, você tem ações pra caramba, você é um cara que sua fala tem peso lá dentro. Se você tiver 2% de ações da Amazon, você provavelmente vai estar lá no board definindo quais são as diretrizes, os guidelines, para que lado que a Amazon faz. Se você tiver 3% de ações da Apple, você vai ajudar a definir que tipo de produto, onde que a empresa vai investir e direcionar o seu funcionamento. Então, por menor que seja a porcentagem que você tem de qualquer empresa dessa, como nós estamos falando das 10 maiores empresas do planeta, 1% disso aqui te coloca num grupo bem seleto. Vamos falar da Walmart. Quem são os donos da Walmart? Lembra que eu falei com você que se tiver 1% da Walmart já é um bom dinheiro? Você já tem um bom controle, uma boa influência dentro da empresa? Pois é, os donos da Walmart são quem? Vanguard, SSGA, BlackRock, Geode, o banquinho lá da Noruega. A Vanguard, por exemplo, tem 4,28% da Walmart. Quem são os donos da Amazon? O Vanguard, 6%. BlackRock tem 3% da Amazon. SSGA, 3%. Fidelity, 2%. Geode, que é um braço da Fidelity, 1,38%. Essa galera vai estar presente nas reuniões da Amazon dizendo que tipo de produto, livro, filme a Amazon vai publicar ou divulgar utilizando as suas redes. No final das contas, não é só o Jeff Bezos que define isso. É um board formado pelos maiores fundos de investimento do mundo. Apple, acontece a mesma coisa. Vanguard tem 7% da Apple. A Berkshire tem 5,37%. SSGA, 3,76%. Com a CVS Health, mesma coisa. Vanguard, BlackRock, SSGA, cada uma dessas galeras aqui, ó, só o Vanguard tem 7% da CVS. BlackRock, 4%. United Health Group, olha que coisa, a Vanguard tem 7%, quase 8%. SSGA, 4%. Fidelity, 4%. BlackRock, mais de 4%. Entre outras, os mesmos grupos de mega investidores, os mesmos mega fundos de investimentos estão presentes em todas as 10 maiores empresas que a gente conhece até aqui. Berkshire Hathaway. Essa empresa, quem são os donos dela? Entre os principais acionistas: Vanguard, SSGA, BlackRock. Olha só, Bill e Melinda Gates, quase 3%. O banquinho lá da Noruega, o Geode, que é um braço da Fidelity. A McKesson, uma das 10 maiores empresas do mundo. Quem está lá no board, na mesa diretora da McKesson, dizendo para onde que a empresa vai? Membros do Vanguard, do BlackRock, do SSGA. American Source Bergen, quem que está lá também? Membros do board do Vanguard, JP Morgan, BlackRock, SSGA, Fidelity e outros. Vamos agora o Alphabet, do Google. O Alphabet é como a empresa Google é conhecida no mercado de ações. Quem é que controla o Alphabet? Novamente, Vanguard, BlackRock, Fidelity, SSGA, T. Rowe Price, Geode e por aí vai. É a mesma turma de sempre. ExxonMobil, uma das maiores empresas do mundo, entre as 10 maiores do mundo, e é uma das maiores empresas de petróleo do planeta. Quem é que são os 10 principais acionistas, os principais donos da Exxon? Vanguard, SSGA, BlackRock, Geode, Fidelity. É evidente que, como essas empresas são extremamente ricas, é lógico que qualquer lugar que elas forem colocar o dinheiro, eles vão acabar se tornando um dos maiores acionistas daquela empresa. Mas é bastante interessante observar como que eles estão presentes em áreas bem diversas e influenciando vários tipos de produto e diretrizes de comunidade às quais a gente está sendo submetido. Se for para o Facebook, que no mercado da Bolsa de Valores ele é conhecido como Meta Platforms Inc.,
Os donos do Facebook não são exatamente, não é só o Mark Zuckerberg, não. Ele vai ter que dividir lá o lugarzinho na mesa com os membros do Vanguard, Fidelity, BlackRock, T. Rowe, SSGA, Capital Research, Geode e o Banquinho da Noruega. A Disney, todo mundo já assistiu o filme da Disney, tem séries da Disney, tem canal da Disney, tem filmes que são lançados no cinema. Quem é exatamente que vai participar do board da Disney para poder dizer que tipo de filme você vai ver? Adivinha? Os membros do Vanguard, do BlackRock, SSGA, Geode, T. Rowe Price, Fidelity. Esses caras vão estar lá com mais de 10%, quase 20% dos assentos na mesa para poder ajudar a definir que rumos que a Disney vai tomar. Achar que esse pessoal não influencia o tipo de produto que a Disney envia para você e para os seus filhos, isso é um tipo de ingenuidade que pode te custar muito caro. A Fox, a gente vive falando, a Fox é um canal de direita, a Fox, finalmente a Fox vai bater o martelo, agora os caras... Não, eles não vão. Sabe por quê? Porque a mesma galera que é dona lá do Facebook, do Google, que gerencia o que vai ser diretriz da comunidade no YouTube, esse pessoal também está presente dentro da Fox com peso muito grande. Só o Vanguard tem 6%, quase 7%. BlackRock 3%, SSGA 2%. Essa galera vai estar sentadinha lá na reunião da diretoria da Fox para poder definir junto com a Fox o que você vai assistir e como que você vai assistir. A CNN é de esquerda, a Fox é de direita. Eu lamento, mas se você observar aqui, você vai ver que os donos da CNN, entre os 10 principais, estão os mesmos caras que são donos também da Fox. Você acha mesmo que vai ter alguma diferença na censura e na filtragem daquilo que você assiste por esses canais de mídia? Lamento. A Ford tem o Instituto Ford, está envolvida aí em atividades de organizações civis, organizações não governamentais no mundo inteiro. Ok, será que eles fazem isso só porque eles são bonzinhos? Vamos dar uma olhada quem são os 10 principais donos da Ford? Você vai encontrar lá a mesma galera que está do lado esquerdo e do lado direito. Os controladores são os mesmos. Vanguard, BlackRock, SSGA, Geode, o Banquinho da Noruega. Johnson & Johnson faz o cotonete, a fralda do seu filho, agora lançou uma vacina aí por meio da Janssen. Tudo bem, quem são os principais donos da Johnson & Johnson? Adivinha quem que a gente encontra? A mesma galera, inclusive o Banquinho da Noruega. A Pfizer é a vacina concorrente da Johnson. Será que eles são concorrentes mesmo? Porque a galera que financia as pesquisas na Johnson & Johnson são mais ou menos a mesma galera que financia as pesquisas na Pfizer. Vanguard, SSGA, BlackRock, Capital, Geode, o Banquinho da Noruega. E a Pfizer e a Moderna, elas são vacinas que utilizam a mesma tecnologia, né? Laboratórios que recentemente lançaram vacinas utilizando a mesma tecnologia. Será que eles são concorrentes entre eles? Não necessariamente, porque se você olhar lá entre os 10 principais donos da Moderna, vamos encontrar Vanguard, BlackRock, SSGA, Fidelity, Geode e por aí vai. São os mesmos fundos. O caso da Moderna é um caso bem particular que serve para você poder entender como que essa galera faz para jogar dinheiro de um lado para outro e continuar ganhando dinheiro às custas do seu desespero e do seu medo. Em um ano, a Moderna nunca fabricou nada que prestasse, nunca colocou uma única vacina à venda, desde que ela foi fundada. De repente, no intervalo de um ano, as ações da Moderna valorizaram 174%. Isso é muita renda, isso é muito lucro para um intervalo só de um ano. Apenas no último mês, as ações da Moderna valorizaram quase 30%. Imagina você pegar $1 trilhão, tirar de um fundo e colocar na Moderna, e depois de um mês, você só de lucro teve 300 bilhões de dólares. Joga o medo para cá, joga o medo para lá, fala de cepa nova, te assusta e fala que você tem uma vacina que cobre aquela cepa e voilá, a mágica está feita. Os mesmos donos, os mesmos controladores do mundo, jogando dinheiro de um lado para outro, acabaram de realizar um lucro de quase 30%. E aí você fala que isso tudo que está acontecendo agora é por culpa da China. Você não consegue enxergar os controladores que estão por trás. A China é um despachante, ela é no máximo a cordinha. Os controladores estão lá em cima e usam a China como despachante para poder fazer as coisas sem que eles tenham que sujar as mãozinhas.
Porque se você vê, quem que controla as maiores empresas da China? A China vem crescendo extraordinariamente porque ela tem investido pesado em construção civil. Máquina, obras, estradas, prédios, ferrovias, eles utilizam esse princípio keynesiano de pegar dinheiro emprestado e investir nesse tipo de obras de construção civil. Certo? Ok. China investe pesado na infraestrutura. Isso emprega milhões de pessoas e faz o dinheiro girar. Vamos pegar uma das grandes empresas da China, a XCMG. É uma multinacional que fabrica maquinário pesado e é uma das maiores empresas de fabricação de maquinário pesado da China, XCMG. Quem seriam os donos da XCMG? Quem que controla isso? Será que isso é só estatal? Não, ela é uma multinacional. Existem várias empresas que são acionárias da XCMG e que tem voz lá no board, que diz de quem a XCMG vai pegar dinheiro emprestado e para quem a XCMG vai dar esse dinheiro para eles pegarem emprestado, que tipo de contrato, obra eles vão fazer e por aí vai. Quem são os controladores desses fundos de investimento? Ninguém sabe ao certo, porque não há transparência sobre isso aí. Outra empresa da China, Evergrande, que é a maior empresa, a segunda maior empresa imobiliária da China. Eles constroem prédio para todo lado lá, Evergrande. Bom, às vezes você não encontra quem são os controladores de uma empresa, mas às vezes você consegue encontrar um furinho na parede através do qual você enxerga os controladores de algumas poucas. No caso da Evergrande, a gente não está falando de alguém pequeno, é só a segunda maior empresa imobiliária da China. Então, quem controlaria a Evergrande? Já que a gente não consegue saber isso do XCMG, de repente da Evergrande a gente descobre. E atenção, as maiores instituições financeiras do mundo, dentre elas, por exemplo, a BlackRock, elas vêm adquirindo quantias significativas em títulos da Evergrande. As mesmas 10 principais financiadoras do planeta, entre outros grupos que trocam dinheiro entre si, eles utilizam essas empresas de fachada para movimentar dinheiro para dentro de países, entre aspas, fechados como a China. Fazem isso como? Comprando ações de algumas empresas. A Evergrande já está até documentado aqui, ó. A conclusão é a seguinte: esses mega fundos de investimento, BlackRock, Vanguard, Fidelity, SSGA, Capital, JP Morgan, PIMCO, BNY, Amundi, Goldman Sachs, e esses grupos e os braços que eles estabelecem, são eles que controlam petróleo, comida, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Disney, CNN, Fox, Ford, Johnson & Johnson, Pfizer. São essas empresas e seus braços que vão aumentando seus lucros e acumulando mais e mais dinheiro, especulando em financiamento e endividamento de países como China, Brasil e dezenas de outros. Eles jogam com as suas emoções, plantam o medo, plantam o terror, controlam revistas, controlam jornais, canais de TV, mídia alternativa na internet, e por meio dessa influência, esses metacapitalistas fazem com que você e eu e todos nós, como se fôssemos gado, vamos andando de um lado para outro, sendo direcionados pelas diretrizes deles, enquanto eles realizam lucros e a gente só se ferra. Se você quiser entender como isso tudo, como esses controladores operaram e continuam operando na atual crise que a gente está vivendo, e talvez de alguma maneira, por meio do conhecimento, conseguir prever quais serão os próximos passos deles, eu recomendo que você leia Covid-19, a fraudemia, e Covid-19, a batalha das vacinas. Você vai conseguir entender perfeitamente como que essa sequência que eu te passei nessa aula, ela se aplica como uma luva a esta pandemia / fraudemia que nós estamos vivendo. Isso que a gente está passando agora é nada além dos velhos controladores do mundo fazendo o que eles sempre souberam fazer melhor: conduzir você pelo medo para que eles coloquem mais moedinhas nos bolsos. Um abraço, pessoal. Alessandro Loyola aqui. Sigam firme.